Olá, este é o Conexão. Segundo o Conselho Brasileiro de Oftalmologia, o número de crianças entre 6 e 9 anos que precisam usar óculos de grau passou de 10% para 20% nos últimos 10 anos. Os problemas oftalmológicos influenciam diretamente no aprendizado escolar. E é sobre isso que nós vamos conversar agora com o oftalmologista Helder Alves da Costa Filho, que está aqui conosco. Muito obrigada por participar com a gente. Pelo convite. É muito interessante a gente observar, né? Fora do ar, a gente estava conversando aqui sobre alguns aspectos relacionados a esse problema de visão. A gente pode tentar entender por que esse número aumentou tanto nos últimos 10 anos? Karen, se você me permitir, eu vou querer me reportar a uma fase anterior. Nós não nascemos sabendo ver, nós aprendemos a ver. Então, nós dependemos da integridade do globo ocular, das vias ópticas que carregam esse estímulo visual até a córtex visual e a córtex visual ser estimulada. Então, uma criança que nasce com tudo isso direitinho, os estímulos do ambiente vão fazer com que ela vá desenvolver a visão. E na visão a gente tem as funções visuais. A acuidade visual, que é aquele exame clássico, letras de diferentes tamanhos, uma distância, campo visual, sensação de profundidade, visão de cores, capacidade de fusionar, de você ter percepção de profundidade, tudo isso a gente vai desenvolvendo. Isso desde pequenininho a gente vai aprendendo a ver, né? O bebê não nasce sabendo ver, mas ele olha para o rostinho da mãe, vê a diferença da cor do dente para o lábio, da pelezinha para a cabeça, para a cor do cabelo e tal. Então, esses contrastes, depois ele vai fazendo um estímulo de acomodação, ou seja, de focalizar melhor, depois de seguir os objetos. Então, tudo isso é um aprendizado. Então, antes de chegar nos 6 anos, você tem uma fase de pré-escola, que em geral dos 2 aos 4 anos, vai até 6 anos, em que você não tem uma exigência visual tão grande. Quer dizer, a criança não tem um quadro negro na sala de aula. Ela tem cartazes que ela chega perto, ela faz um trabalhinho na mesa, a professora chega perto. E as crianças também não andam tanto, não tem tantos coleguinhas, é uma vida bem mais limitada nessa idade, né? A nível de escola, dentro da sala interagindo, mas fora da escola eu concordo com você. Questão de violência e tudo, ela fica mais, vamos dizer assim, mais recatada reclusa, do que né? em outra, né? Então, o que acontece? Essa criança passou essa fase de pré-escola com bom desempenho e tal. Aí ela entra nessa fase de 6 a 9 anos, em que a exigência visual é diferente, tá? Então, ela já tem um quadro negro, né? Ou um quadro lá que ela vai ter que ler de longe. Ela já vai ter um número de caracteres ou de letras com tamanho menor e tal. Então, ela começa a ter uma exigência visual diferente da que ela tinha. E, às vezes, ela não vê bem porque ela tem um vício de refração, pode ser uma miopia. Quer dizer, sem óculos ela vê bem de perto, mas não vê bem de longe. Só que ela não sabe que ela é diferente das outras crianças nisso. Ela não sabe que ela está enxergando diferente, né? Exato. Ela sempre enxergou daquela forma, né? E acha que isso é normal. E acha que todo mundo enxerga dessa forma. Ela pode ter um astigmatismo. Então, ela até consegue ver uma coisa pequena numa distância maior. Não, ele tem boa visão que ele consegue ver aquela letrinha a 6 metros ou consegue ver o carro depois da curva, aquelas coisas. Mas na hora que ela vai fazer uma tarefa visual, uma leitura, aquilo dá dor de cabeça, aquilo cansa, aquilo dá sonolência. Então, uma criança dessas, quando passa por essa fase, ela não se adequando ao meio, que ela não está respondendo visualmente como as outras, e ela não sabe que ela está sendo diferente, ela começa a ficar apática. Ela pode isso que eu ser queria saber, quais são os sintomas que essa criança apresenta que vão ajudar a professora, o pai e a mãe a identificar que pode ter um problema de visão. Então, antes de entrar nisso, se você me permitir, então ela começa a ficar apática em relação aos outros. Então, leva a fama que ela é preguiçosa, ela não gosta de estudar, ela não interage, a autoestima dessa criança desce porque ela não consegue fazer dos outros e tal. Agora, que sintomas são? A rigor, isso é lei. Toda criança deve fazer na fase de pré-escola um exame, uma avaliação oftalmológica e exame de audiometria. Para quem tem visão, 80% da interação com o meio é visual. Então, isso faz muita diferença no aprendizado, na interação social, no interesse por algumas atividades. Então, nessa avaliação oftalmológica, que deve ser feita em todas as crianças, isso já vai ser detectado. Às vezes, você pode ter uma diferença de grau de um olho para o outro, e você, no olho que tem mais grau, geralmente a hipermetropia,
você não vai desenvolver a mesma visão do que o outro. Então, a tua córtex visual, que é onde você matura a visão, ela vai desenvolver para um olho e não para o outro. Se você descobre isso depois, você não tem mais como resgatar essa visão que você deixou de desenvolver nesse olho. Agora, se você faz um exame nessa fase pré-escola, detecta isso, você tem como fazer um trabalho ocluindo o olho de melhor visão, estimulando mais o outro. Então, quanto antes perceber e diagnosticar, é melhor, né? Quer dizer, na avaliação oftalmológica convencional, você já vai detectar. Agora, alguns sinais são importantes. Desinteresse por atividades visuais ao longe, né? Às vezes a professora em sala de aula, isso ajuda muito. A criança, para ver de longe, ela começa a franzir os olhos. Em geral são míopes, porque franzindo os olhos, a córnea é como se fosse um vidro de relógio em cima do colorido do olho. Franzindo os olhos, você aplana a córnea e compensa a miopia. Por isso que ela franze os olhos. Uma criança que coça muito os olhos, uma criança que faz algum tipo de desvio, né? Você olha, a parte escura do olho, ou a parte clara, se for olho claro, ela não está exatamente com paralelismo. Isso tudo Como assim com paralelismo? Estrabismo. Ah, sim, tá. Okay. Quer dizer, ele tem desalinhado. Não está certinho assim, Então havia havia uma atriz famosa, há muito tempo atrás, que ela era um pouco estrábica, então achavam bonitinha a criança ser estrábica porque parecia determinada atriz. Não, isso, e às vezes até é orientado, não, espera dar 2 anos para ver por que o olho está desviado ou não, às vezes até nem está. Tá. A gente tem um pseudo-estrabismo, mas você detectando, assim, esses sinais, você deve estar atento. Então, basicamente, seria a criança em sala de aula franzindo os olhos, a criança com uma intolerância à claridade, você deve evitar, olhos que ficam vermelhos com muita frequência, né? Faz uma hiperemia conjuntiva, criança que coça muito o olho. Então, assim, o papel da professora e do professor nesse momento, né, de observação do aluno deve ser muito importante, né? Deve chegar muito pai e mãe indicado pelo professor, né? Exato. O professor está interagindo com essa criança numa atividade assim, mais diária, mais corpo a corpo. Então, nós como oftalmologistas e colegas de outras especialidades, muitas vezes aquela informação do professor de sala de aula, ela é muito importante para a gente. Entendi. Pode chegar uma criança que, vamos dizer assim, uma criança prematura ou que por alguma razão já teve que ficar internada várias vezes, num primeiro momento de uma avaliação oftalmológica, ela se mantém numa postura de defesa. Então, às vezes, aí você tenta quebrar um pouquinho isso, às vezes, num primeiro exame você não consegue fazer uma avaliação correta, às vezes começa a ficar cansativo ele dizer quais são os caracteres, ele não te dá informação porque aquilo ali não está sendo interessante para ele, então você tem que tentar manipular com isso. Agora, chega um professor ou chega o pai e a mãe te diz, não, mas ele consegue fazer isso, ele consegue ficar um tempo maior escrevendo, então isso tudo tem que ser valorizado, né? Agora, a gente já está chegando nos minutos finais da nossa entrevista, qual que é a idade ideal para levar a criança para fazer um exame assim? A partir de que idade? Não, então vamos começar lá de baixo, tá? Tá. Já é lei na maioria dos municípios do Brasil, o teste do olhinho. Assim como você tem o teste do pezinho, toda criança sai da maternidade, em tese, tem que fazer o teste do olhinho. Se tem alguma opacidade no teste do olhinho, é aquela coisa clássica. Tirou uma foto com flash, todo mundo está com reflexo vermelho, um está com reflexo branco. Pode ser uma patologia que tem que ser cuidada desde cedo e pode ser tratado ou não. Mas pelo menos você detectou. Bebês prematuros, existe geralmente, muitas vezes está associado a infecções intrauterinas, como rubéola, toxoplasmose, citomegalovírus, eles já são acompanhados, geralmente esses bebês vão para UTI neonatal, eles já fazem avaliação oftalmológica de rotina em todos esses bebês. Primeiro ano de vida, quer dizer, a criança novinha não teve nenhum sinal aparente, quer dizer, não teve desvio dos olhos, o olho não tem um formato diferente, ela não coça muito, não tem intolerância à claridade e tal, você vai. Mas com 2 anos já deve fazer uma primeira avaliação. 2 anos. E na fase de 4 a 6 anos, todas as crianças, mesmo que não tenham nenhum sintoma, elas devem ser examinadas. Então, lá nasceu o teste do olhinho, já vai acontecer, depois aos 2 anos tem que fazer novamente. Se não tiver nada aparente, 4 a 6 anos... Também para acompanhar. 4 a 6 anos. Tá ótimo, doutor. Tá. Olha, muito obrigada pelas suas informações, viu? Eu espero que você de casa também tenha aprendido bastante. Preste atenção aí no seu filhinho, porque às vezes não é que ele é preguiçoso, né? Às vezes ele não está enxergando. Olha só a situação, né? Olha. Obrigada, doutor. Obrigado a você, a você de casa, muito obrigada pela sua companhia. Se você quiser ver essa entrevista ou outras, você já sabe, é só acessar o futuraplay.org. Até a próxima.